Então, bom dia para todo mundo que já está aí, né, esperando esse momento da nossa meditação, né, como temos feito todos os dias. E hoje é sábado, nesse tempo da Páscoa, nós também queremos agradecer ao Senhor pela presença de Maria junto de nós, ela que acompanhou o seu filho, também participou das alegrias da sua ressurreição. Então, neste sábado, vamos fazer uma oração também mariana, já que Maria, né, junto com os discípulos, também se preparou para a vinda do Espírito Santo e estamos já nessa expectativa, né, de preparação também para a festa de Pentecostes, essa preparação um pouco mais remota, mas já criando essa expectativa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, o Evangelho de hoje se encontra ainda no capítulo 15 de São João, do versículo 18 ao versículo 21. E neste pequeno trecho do Evangelho vai aparecer um tema que até então não se escutou, né, falar sobre isso. É um tema um pouco em contraste com tudo aquilo que Jesus tem ensinado até agora sobre a questão do amor, do seu mandamento, da alegria de permanecer nele e ele permanecer naqueles que aderem à sua palavra, ao seu ensinamento. E qual é este tema? É o tema do mundo que odeia. É algo assim um pouco não, diríamos até bastante contraditório com tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que Jesus fez. Então, como é que pode se compreender que diante de um bem que é oferecido, se rejeita este bem? E mais do que uma indiferença, não é só uma indiferença, não é só, tanto faz o Evangelho, ouvir ou não ouvir, não é só uma indiferença. Nós temos aqui uma oposição hostil, isto é, um ódio. Então é mais do que simplesmente não querer aceitar, é muito mais do que não me interessa, é muito mais do que eu não quero, né? Mas o ódio do qual Jesus fala no Evangelho de hoje é um ódio que, mais do que se opor ao Evangelho, é perseguir o Evangelho com o intuito de destruir o Evangelho. Então, aqui neste trecho do Evangelho de hoje, nós vemos, por exemplo, aparecer várias vezes a palavra mundo. No versículo 18, se o mundo vos odeia. No versículo 19, nós encontramos 3 vezes, se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo. E ainda mais, né? No versículo 19, nós temos, e apartei do mundo, e o mundo por isso vos odeia. Então, é uma palavra dominante nesse trecho do Evangelho de hoje. Como nós já tivemos oportunidade de recordar em outros momentos, São João, né, no seu vocabulário, né, nas palavras que ele usa, nós precisamos estar atentos ao contexto, né, ou seja, onde aquela palavra está inserida, porque a palavra não tem só uma possibilidade de compreensão. E um termo muito ilustrativo para isso que nós estamos dizendo é justamente a palavra cosmos, mundo. Então, em São João, o mundo, a palavra, né? E no grego se diz cosmos, que fundamentalmente significa organização. Então, seria um mundo no sentido de um sistema organizado. Por isso que a palavra cosmos, né, pode ser traduzida também como limpo, belo, né? Tanto que em português, não é, mundo também significa limpo. Basta ver o seu antônimo, né? O seu contrário. Então, imundo, né? Imundo quer dizer não limpo, sujo.
Claro que nós usamos mais a palavra imundo do que mundo para esse significado, mas a palavra significa isso. Cosmos, né? Em grego, belo, organizado, daí deu cosmético, né? Algo que se usa para embelezar, e assim por diante. Então, essa palavra mundo em São João, ela pode significar, né, um mundo belo, organizado, limpo, né, o contrário do caos. E aí a gente vai para a primeira página do livro do Gênesis, do capítulo 1. A criação é justamente isso, a criação do cosmos, isto é, do organizado, né, do belo, e em oposição ao caos, né? Caos que quer dizer confusão, que quer dizer desorganizado. Então esse seria o primeiro significado. O mundo também é entendido como a humanidade, né? A gente também utiliza nesse sentido, né? Todo mundo deveria fazer isso, né? Então a gente imagina aqui uma universalidade de um grupo, né? Então a humanidade. E também nesse significado, a palavra mundo é utilizada por São João. E também o mundo no sentido muito negativo, né? O mundo como uma organização que se opõe a essa organização primordial. Então, e aqui tem um significado que precisa ser conservado de organização, né? Muitas vezes a gente acha que o mal, né, que o perverso, né, ele é desorganizado. Não, ele desorganiza, mas ele é muito organizado. Quando nós pensamos em estruturas, em grupos, em sistemas ideológicos, né, que são instrumentos da maldade, eles são muito bem organizados. E vocês imaginem quando o próprio Jesus, né, vai dizer: os filhos das trevas são mais entendidos nos seus negócios do que os filhos da luz. Então isso exige uma organização, existe uma inteligência, né? O próprio Apocalipse, quando apresenta as estruturas, né, comandadas pelo mal, né, pelo príncipe deste mundo, né, nós ouvimos até outro dia falar isso, né, o Satanás, né? Como é essa organização? Não é? É algo muito bem aparelhado e, portanto, não vamos pensar, né, que o mal age, né, de forma desorganizada. Não, existe uma organização muito bem sistematizada, muito bem estruturada, para de fato alcançar os seus objetivos. Então isso é também uma advertência para nós. Às vezes a gente até relaxa nesse sentido, né, no combate contra o mal, e não se organiza, né, não faz algo assim do ponto de vista até estratégico, com eficiência. Então vamos, às vezes, levando assim com a barriga, vamos fazendo de qualquer forma. E, por outro lado, né, nós temos aí tantas instituições, tantas estruturas, né, bem montadas e até mesmo muito bem financiadas para propagar o mal. Então, não vamos ser ingênuos, né? Que o mal, às vezes as pessoas, o mal é a ausência do bem, né? Isso do ponto de vista filosófico, porém há muitos sinais, muitas consequências de quando essas estruturas, né, diabólicas estão se fortificando, se fortalecendo, e às vezes nós ficamos assim somente fazendo as constatações dos prejuízos e dos desastres que vêm como consequência. Então, uma primeira palavra em relação a isso, a questão do significado de mundo. Aqui, mundo, nas palavras de Jesus, assume justamente um sentido muito negativo. Então, se o mundo vos odeia, então o que é este mundo? É esse sistema, certamente, de pessoas, né? Não é uma coisa desencarnada. Então, um grupo, né, de pessoas que odeiam o Evangelho, que odeiam a pessoa de Jesus e odeiam também os cristãos. Aqui não é questão de estarmos aqui fazendo uma guerra, né? Incitando, né, uma guerra, mas é um reconhecimento, né, uma constatação. Basta ver na nossa sociedade quanta perseguição aos cristãos
E claro, os cristãos devem ter sempre em mente essa palavra de Jesus, porque vai alimentar-se dela, né? O cristão deve alimentar-se dessa palavra de Jesus para entender que a sua missão está unida à missão de Jesus e, portanto, as consequências que Jesus enfrentou também são as consequências que nós devemos enfrentar. Isso aqui tem duas coisas de suma importância. Primeiro, Jesus não nos ilude, Jesus não nos engana. Então é uma falácia, né? Utilizarmos o Evangelho para atrair pessoas dizendo que vão encontrar somente facilidades, um mar de rosas, né? Um caminho sempre aberto, né? Sempre fácil de palmilhar. E isso não é verdade. Então, primeira coisa, Jesus não nos engana. Mas a segunda coisa também, que é importante e fundamental, é que se nós participamos, né, dos sofrimentos de Cristo, então nós participaremos também da sua vitória, da sua glória. Então, claro, enfrentamos dificuldades, enfrentamos sofrimentos, enfrentamos adversidades, somos odiados, mas não caímos no vazio. Essa não é a última palavra. A última palavra é a palavra vitoriosa, a palavra de Cristo. Então, é nesse sentido que São João utiliza aqui, nas palavras de Jesus, o termo mundo, né? Cosmos, a organização. Até mesmo Jesus diante de Pilatos, quando Pilatos começa, até certo ponto, provocar Jesus, perguntando se ele é rei e tudo mais, e Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. E de novo, nesse sentido, né? É como se Jesus estivesse dizendo: o meu reino não se organiza como o seu. O meu reino não está estruturado como o reino de César, de Herodes e assim por diante. Ou seja, o meu reino não é deste mundo. E aqui não é ausência, mas é como se organiza. Então o reino começa aqui, o reino se instaura aqui, sem dúvida, mas de uma ordem totalmente diferente, né? Ou seja, segundo o plano original de Deus. Então, Jesus afirma, né? O mundo vos odeia. Por que o mundo vos odeia? Porque primeiro, antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, quando nós vemos aí certas manifestações hostis, né, de grupos que se dizem defensores da tolerância, do diálogo, do respeito, né, tudo isso é uma contradição gritante, né? Por quê? Porque quando assumem atitude, né, não só de deboche com os símbolos religiosos, mas mesmo de violência, né? Você vê aí determinadas expressões, né, desses grupos, né, que defendem as suas ideologias, né, desse mundo que eles organizaram em oposição, né, à verdade, muitas vezes. Então, o que é que eles fazem? Eles atacam justamente aqueles, né, que são diferentes. Hoje se fala tanto isso, aceitar a diferença, mas que diferença? Né? Isso também é um engano, né? Uma manipulação ideológica. Então vamos aceitar a diferença, mas se aquele pensa diferente, então ele é logo perseguido e o intuito dessa perseguição é destruir. E se começa justamente essa perseguição e essa destruição com aquilo que do ponto de vista simbólico tem uma expressão mais forte, né, daquele grupo, né, daquela realidade. E, portanto, essa perseguição, Jesus já anuncia, né, se o mundo vos odeia, é porque primeiro odiou a mim. Então isso está muito, depois de 2000 anos, né, nós ainda enfrentamos isso. Hoje no mundo não se sabe, né, a quantidade de cristãos que é perseguida pelo fato de serem cristãos. Não é porque estão fazendo alguma coisa, estão fazendo uma rebelião, estão ali num ativismo, né, levantando alguma bandeira, não por serem cristãos, né? Não só no Oriente Médio, né? Às vezes a gente acha que a perseguição dos cristãos é somente no Oriente Médio. Não, aqui mesmo, né, no Brasil, nós temos tantas situações onde isso fica muito evidente. Hoje, até mesmo com essa questão do isolamento social, que nós sabemos da importância, nós sabemos, né,
da necessidade, mas já se constata e já se começa a denunciar uma perseguição oportunista. Então, outro dia nós vimos, né, um padre celebrando a missa, então entra lá uma equipe de agentes para proibir, né, dizer que não pode. Aí estava lá o padre, talvez com o sacristão, com o leitor, ou seja, não estava descumprindo, né, aquelas orientações, né, do Ministério da Saúde e assim por diante. Então aí nós já vemos uma perseguição oportunista. Então sempre há, né, ao longo da história, essa perseguição, esse ódio aos cristãos, e dependendo do contexto, da conjuntura, então qualquer coisa vira pretexto para recrudescer ainda mais essa perseguição, né? Esse ódio, né? Que não é cuidado com a vida, que não é, prudência, não é nada. É um oportunismo para, de fato, realizar esses planos, né? Esses projetos, porque o Evangelho, a igreja, o anúncio de Jesus é sempre um incômodo para esses mundos, né? Essas organizações que querem dominar, sobretudo do ponto de vista mercadológico, as pessoas, as consciências, né? Privá-las da liberdade de viverem o Evangelho, né? Buscando sempre mais a verdade. Então, esse ódio, Jesus já adverte os seus discípulos. E, portanto, até certo ponto, nós não deveríamos, né, nos espantar quando nós somos perseguidos, somos odiados por causa do Evangelho, não é por causa de outra coisa, né? Não é porque estamos fazendo um mal, mas é porque estamos fazendo um bem. E até São Pedro, na sua carta, diz assim: se vocês estivessem sendo perseguidos pelo mal que vocês estão fazendo, deviam ficar envergonhados, mas pelo bem, então se alegrem. Então, esse é o paradoxo da nossa fé. Isto é, no sofrimento, na perseguição, nos alegrar. Nos Atos dos Apóstolos nós temos também esses testemunhos, né? Os discípulos foram presos, foram proibidos de falar o nome de Jesus, foram açoitados e depois saíram da prisão cantando, agradecendo, felizes. Por quê? Porque foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, a gente poderia dizer, né, mas que coisa tão chocante, né? A pessoa se alegrar porque apanhou, mas ele não se alegrou porque apanhou, ele se alegrou pelo motivo, né? Por quê? Por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. Então, que essas palavras de Jesus nos fortifiquem, né? Que muitas vezes, até do ponto de vista humano, nós ficamos assim meio para baixo, né? Quando, até no nosso empenho, numa boa vontade, né, de nós realizarmos a missão, até dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja, né, pessoas que criticam, pessoas que perseguem, pessoas que querem impedir. O aspecto positivo, né, entre aspas, da perseguição é se tornar um termômetro para a nossa convicção. Então, a pessoa que é perseguida e desiste, então aquilo certamente estava motivado por uma vaidade, por um reconhecimento. Uma pessoa que é perseguida e persevera, então aquilo fica evidente que a força não está nela, né? A força ela recebe justamente daquele que foi odiado primeiro. Então que o Senhor nos abençoe, nos conceda a graça da fidelidade, da perseverança, e que não desanimemos diante, né, do sofrimento, diante da perseguição, porque pelo menos aquilo que Jesus diz e diz no Evangelho de hoje: se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Então, lembrando, né, que amanhã nós não temos esse momento, só porque tem a missa na parte da catedral à noite, mas retomamos na segunda-feira, sempre às 8h30, para fazermos esse momento de meditação. Então, invocando a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, aquela que se alegrou com a vitória do seu Filho sobre a morte, que pela sua intercessão, então, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom fim de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser.